Neste exercício, nós temos 4 capacitores aqui, C1, C2, C3 e C4. Nos terminais A e B está ligado uma bateria com uma diferença de potencial V, e ele quer saber qual a relação entre as capacitâncias para que a diferença de potencial entre os pontos C e D do circuito sejam nulas. Então a diferença de potencial entre C e D tem que ser zero. Qual é a relação entre as capacitâncias? Então, observando aqui, quando um elétron sai do terminal A da bateria e se desloca até o terminal B, por exemplo, por este caminho aqui da esquerda, o mesmo elétron passa por estes dois capacitores. Então, eles estão em série. Os capacitores C1 e C3 estão em série. Olhando aqui, se sair do A, do terminal A, e vier aqui pela direita, por esse caminho, para chegar no B, então, mesma corrente vai passar nos capacitores C2 e C4. Então, C2 e C4 também estão em série. Aí a gente lembra que quando os capacitores estão em série, a carga é a mesma. Então, aqui C1 e C3 estão em série, quer dizer que a carga 1 do capacitor 1 é igual à carga 3 do capacitor 3. Q1 é igual a Q3. C2 e C4 estão em série, então a carga 2 é igual à carga 4. O que mais que a gente sabe? Olha, a nossa definição de capacitância. A capacitância é a carga numa das placas dividido pela diferença de potencial. A gente pode isolar aqui a carga, manda o V multiplicando, a carga é CV. Então, esta igualdade aqui, carga 1 igual a carga 3, a gente pode escrever como C1V1, estou usando aqui, carga CV, C1V1 igual a C3V3. Então, eu vou isolar aqui o V3, fica C1V1, manda esse C3 dividindo. Carga 2 igual a carga 4, vou fazer o mesmo procedimento, C2V2 igual a C4V4. Vou isolar o V4, então fica C2V2, manda o C4 dividindo. Então, notem, que aqui cada capacitor desse, por exemplo, esse aqui tem uma carga Q4, este aqui tem uma carga Q2, este aqui uma carga Q1 e este aqui uma carga Q3, só para deixar tudo claro. Quando eu saio aqui do terminal A, estou me deslocando em direção ao terminal B, aqui vai ter uma variação de potencial V2, quando eu passar nesse capacitor. Quando eu passar nesse outro aqui, vai ter uma variação V4. Quando eu saio por aqui, tem uma variação aqui, V1. E aqui eu tenho uma variação V3. Só para deixar bem claro no desenho, essa é a minha notação. Então, cada vez que eu passo num capacitor, muda o potencial. Então, após isolar o V3 e o V4, usando o fato de que estão em série, eu vou olhar agora o que ele pede no enunciado. A diferença de potencial entre C e D tem que ser zero. Então, olha aqui, a diferença entre C e D tem que ser zero. Para que isso aconteça, eu saí aqui do ponto A, que tem um potencial VA, Então, se eu vier por esse lado, tem uma variação V1. Se eu vier por aqui, V2. Para que o potencial entre C e D seja igual a zero, significa que o potencial em C tem que ser igual ao potencial em D. Para que isso ocorra, a variação V1 tem que ser igual à variação V2. E aqui, quando eu vou do B, olhando do B agora, sair do B, estou indo para o D ou para o C, então a variação V4 tem que ser igual à variação V3 para que o potencial em C seja igual ao potencial em D. Então, anotei isso aqui. Então, agora eu uso uma dessas equações, por exemplo, aqui, V3 igual a V4. V3 igual a V4, daí eu busco lá, que eu isolei o V3, C1V1 sobre C3, isolei o V4, C2V2 sobre C4. Aí eu olho aqui também que V1 igual a V2, então este V1 aqui é igual àquele V2, ou seja, eles se cancelam. Eu mando esse V1 para cá dividindo, V2 dividido por V1, só que o V1 é igual ao V2, soma. Então, o que sobrou? C1, C3, C2, C4. Agora eu só organizo para chegar à resposta do livro. Eu mando o C3 para lá, multiplicando, fica C2, C3 desse lado. C4 está dividindo, vem multiplicando, fica C1, C4, que é a resposta do livro. É uma relação entre as capacitâncias. Então, a C1, C4 tem que ser igual a C2, C3 para que eu tenha a DDP entre C e D igual a zero. Por exemplo, se eu tiver a capacitância 1 igual a
1 farad, a capacitância C4 igual a 10 farads. Então, ó, C1, C4 igual a 10 farads, significa que C2 e C3 também tem que ser igual a 10 farads. Por exemplo, C3 pode ser 1, C2 10, ou então a gente pode ter C3 igual a 2, C2 igual a 5 e assim por diante. Então chegamos à resposta desejada.